aqui de volta com mais um episódio do Pod Ju, nosso podcast para falar sobre saúde mental. E hoje é um tema que, primeiro, todo mundo precisa disso. E todo mundo pode ser, em algum momento, que tem algum problema com essa questão. Essa convidada é super especial. Eu tô com a doutora Cíntia. Ela é médica otorrino especialista em sono. E esse papo vai render. E se você não dormir depois dessas dicas aqui, vai ter que marcar a consulta com ela porque tá com problema. Então, Cíntia, seja muito bem-vinda. Um prazer te receber aqui. E eu já vou começar com pergunta que todo mundo quer saber. Existe um tempo ideal de sono? Eu tenho que dormir tantas horas por dia? Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com todo mundo, poder alertar sobre os problemas de sono, poder dar dicas, isso é muito importante. Essa pergunta é ótima, né? É a clássica. Na verdade, existe uma variação individual. Então, quando a gente fala de uma média da quantidade de horas de sono de 7 a 8 horas, é uma média populacional. Tem quem vai ficar muito bem com 6 horas e tem os que precisam de 9 horas. Então, cada faixa etária tem a sua quantidade de horas ideais de sono. Mas vamos falar da população adulta, então seria de 7 a 8 horas. Como que a gente sabe se essa quantidade ela é adequada? Você tem que se sentir bem no dia seguinte, tem que acordar bem, ter a sensação de um sono restaurador, não ter sono durante o dia, conseguir fazer as suas funções adequadamente. Isso a gente falando da parte cognitiva, da tua parte de atenção. Mas a gente sempre se pergunta, né? Como é que tá a saúde do teu coração, a parte metabólica? Então, tudo isso importa. Então, 7, 8 horas seria uma média, mas tem que ficar alerta. Se você estiver precisando dormir muito e ainda não fica bem, procurar ajuda, ou se estiver dormindo pouco, mesmo assim tá dando conta do recado, também é um cuidado que tem que ter, que pouco sono pode já ter risco para a saúde do coração. E até quando a gente fala em sono, né, a gente vê que na prática da nossa clínica é algo que pra ti vai chegar já a pessoa que tá com problema, né, mas às vezes as pessoas não identificam que estão com problema, porque é isso, dorme 5 horas e acha que tá tudo bem. Dorme pouco, começou a dormir pouco, ou tá dormindo muito. Uma mudança também no sono também é um sinal de alerta, né, Cíntia? Pessoa que dormia muito, agora dorme pouco, ou o contrário, também é um sinal de alerta. E isso vem muito por culpa da própria ciência, na verdade. Demorou muito pra gente falar pras pessoas a importância de dormir. Porque antigamente tinha frases do tipo, dormir é para os fracos, dormir é perda de tempo, aí eu vou ficar acordada até tarde estudando, porque no outro dia tem uma prova. E na verdade não é um conceito totalmente errado, né? Então o sono é fundamental, né? Então a gente sabe, a gente passa 1/3 das vidas dormindo, todas as espécies dormem, todas, né? Então, se o sono não fosse importante, né, como já disse um neurocientista no passado, ia ser um erro da evolução gigante, porque é quando o animal tá ali propício ao ataque, digamos assim, e mesmo assim, com toda a evolução histórica, a gente continuou dormindo. Então, é a importância de você dormir. Então, acho que isso, na verdade, demorou muito pra gente poder chegar aqui. A gente tá falando, reforçando isso, então as pessoas tinham ideia que, eu só vou descansar, fechar o olho. Não, acontecem coisas importantes naquele momento, né? E até eu vi um estudo novo que falou sobre a limpeza, né? Que a gente como se fosse umas vassourinhas do nosso cérebro, que é um momento de limpeza. Então é importante dormir por vários fatores, né? Tem questão metabólica, questão imune. Então, não é só o descansar para estar bem no dia seguinte e poder produzir, né? Perfeito, perfeito. E isso é um ponto que cada vez tem se estudado mais, porque se fala muito do Alzheimer, das doenças neurodegenerativas. Então, de fato, quando a gente toma banho, a gente está limpando por fora. Quando a gente dorme, a gente faz uma faxina por dentro. Então, é muito interessante que numa das fases do nosso sono em especial, a fase N3, que a gente chama de sono de onda lenta, o sono profundo, é como se o nosso cérebro ele fosse reduzir para aumentar o espaço dos canaizinhos como se fossem esgotos, assim, né? Que fossem eliminar as toxinas. Isso de fato acontece, isso pode aumentar até 10 vezes, isso proporcionalmente. Nossa, e com isso você consegue eliminar essas substâncias que são tóxicas e com o tempo ela poderia provocar doenças neurodegenerativas. Já tem estudos mostrando que você tratando o paciente, então melhorando essa condição de recuperar o sono profundo, você pode prevenir ou diminuir as consequências dessas doenças, né? Então, saiu uma reportagem agora recente sobre que o Brasil, né, tem muito de causas que poderiam ser evitáveis para Alzheimer, para doenças neurodegenerativas. E a gente tem que lembrar do sono como uma delas. E na psiquiatria, né, puxando para o meu lado, vamos dizer assim, né, a gente já sabe também que dormir melhor
melhora quadros de ansiedade, melhora a depressão, melhora quadros de humor, né? A gente fala que o ritmo circadiano, né, ele é fundamental. Por exemplo, o transtorno bipolar tem a relação do transtorno bipolar com o ritmo circadiano é total, né? Então, tanto que um dos sintomas de um quadro, por exemplo, de mania, é a pessoa ter uma redução da necessidade de sono. Exato. E na depressão pode ter um aumento da necessidade de sono. Então, é totalmente relacionado, né? É bidirecional, né? É muito difícil tratar o paciente, como a gente estava conversando, né? É muito difícil a gente tratar o paciente com problema de sono e a gente não ter uma atenção para a parte de um transtorno de humor. E também o colega, quem vai tratar o paciente com transtorno de humor, tem que estar atento à questão do sono. E isso também é uma prática que a gente tem que ir mudando, é uma conscientização para a classe médica, né? A gente pergunta, você fuma? Você pratica atividade física? Alguém pergunta, quantas horas? Você está dormindo bem, Ju? Né? Você está se sentindo que o teu sono é suficiente? Então, é uma coisa que a gente tem que começar a abordar também, dentro desses pilares que a gente sabe de vida saudável. Até na medicina do estilo de vida, né? Tá lá, é um dos pilares de medicina, que é a coisa de tu cuidar de forma global, né, da saúde. E o sono é algo que eu falo que as pessoas só vão dar a legítima atenção quando tá ruim, né? Ah, exatamente. E a gente tem que olhar antes já, né? Assim, te identificar antes. E até essa coisa da infância e adolescência. Hoje eu acho que as crianças e adolescentes estão dormindo muito pior, né, Cíntia? Estão dormindo menos. Na verdade, toda a nossa geração dorme menos. Então, é bem interessante, é bem alarmante, mas a nossa geração dorme 90 minutos a menos do que as gerações anteriores, né? Se a gente for pensar, talvez, mesmo pela questão do nosso estilo de vida, mas a parte de luz, de eletrônicos, tudo isso envolve. Tem um estudo interessante que eles fizeram em comunidades, assim, que não tem energia elétrica. Então, eles foram lá estudar essa comunidade para ver o horário que eles acordavam e o horário que eles iam dormir. E eles iam dormir em torno de 3 horas depois que que tinha, né, o pôr do sol. E aí, às vezes, pergunto para o paciente, que horas o sol se põe na tua casa? Né? Você fica com TV, com muita luz. A luz elétrica tem o quê? 150, 160 anos. Não houve uma adaptação genética na nossa espécie para que a gente, não deu de repente, tempo ainda, né? Ficasse com o celular, né? Então, é muita informação. E isso para as crianças e os adolescentes também, né? Então, eles ficam até tarde com o telefone. Além dessa questão da luz, que vem a questão da melatonina, tem a parte emocional, não é? É um estímulo cerebral, né? Ou eles vão ficar extremamente animados, chateados, e toda essa angústia também vai gerar um problema na duração do sono, na manutenção do sono. É o sistema de recompensa, né? Exatamente. Até porque o celular, a tela, ela dá uma recompensa muito rápida. Então, tu estimula mais e mais ainda. Te quer ver cada vez mais. Exato. Quanto mais a gente olha, eu vou relaxar agora pra dormir, vou olhar o celular. A pior coisa que a gente pode fazer. E eu falo assim, a pior coisa que todo mundo faz, é que todo mundo provavelmente olha o celular antes de dormir. Eu, inclusive, sou uma pessoa que eu olho o celular antes de dormir, tento fazer menos. E, inclusive, quero saber, Cíntia, como é que é? Tu faz tudo que tu aprendeu de sono? Você sabe que os pacientes gostam de perguntar, você dorme bem, Cíntia? Você ronca? Eu durmo bem, eu sempre dormi bem, assim, não tive dificuldade de começar a dormir ou de manter o sono fora em períodos de estresse, né, que a gente passa, ou mesmo período com maior ansiedade, realmente eu percebo, puxa, eu começo a acordar de madrugada. Mas o celular, na nossa profissão, e eu trabalhei muito tempo como coordenadora de um grande laboratório de sono, então você imagine que era 24 horas, né? Você fica com aquele alerta, puxa, se precisarem de mim, vão telefonar. Mas é bem importante a gente impor limites pra gente mesmo, e o celular começa aí. Então, o celular, ele pode ser usado, por exemplo, para você escutar uma meditação, né? Para você escutar uma música relaxante, algo que possa te favorecer o sono, mas sem essa questão da interação. Isso é um problema. E hoje o celular é o despertador das pessoas, né? Então, às vezes eu comento para os pacientes, olha, vamos deixar carregando longe da cama? Pelo menos você acorda de madrugada, não vai ficar olhando, né? E ele já olha, já tem uma mensagem, aí já atrapalha o sono. Então, às vezes, deixar carregando longe, vai ter que levantar para ele desligar o alarme, não vai botar no soneca, já levanta. Então, isso é um ponto importante. Então, são hábitos lá em casa, as crianças sabem. São coisas, eles, né? Eles falam tanto que esses dias eu fui na escola da minha menina falar sobre sono para a 5ª série. A minha mãe é especialista em sono, eles estavam discutindo tecnologia. Eu falei, ótimo, vamos lá falar. Ai, que legal. E até na nossa área mesmo, né? Essas inversões, né? Cintia, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre
Eu já fiz muito tempo plantão, né? E plantão é o tipo de coisa... Não só médico, mas enfermeiros, enfim. Mas pessoas que trabalham, que invertem. Isso impacta muito negativamente no sono. Isso a longo prazo, né? Às vezes a gente tem pessoas que trabalhei tantos anos à noite e agora não trabalho mais. O quanto isso é importante também, né? Eu lembro, assim, uma coisa que era... À noite que a gente fazia plantão, o dia seguinte em relação à fome. E que tem estudos até mostrando disso, né? A gente come muito mais quando a gente dorme mal à noite, né? Então, a obesidade, a síndrome metabólica, piora o sono, e aí quando o sono tá pior, interfere totalmente, né? Queria saber um pouquinho disso, dessas pessoas que trabalham à noite, tem que inverter o sono. Ai, é complicado, né? Então, assim, quando chega pro médico do sono e fala que é trabalhador de turno, é complicado, porque de fato não é fisiológico, né? O nosso corpo, nós somos animaizinhos, né? Não é como você falou lá, né, Ju? Não é só um momento de descanso. Então, por exemplo, tem hormônios que só vão ser liberados à noite. Por exemplo, hormônio de crescimento nas crianças. Você fala, a criança não dorme, a criança não cresce. É verdade. Pra gente, o hormônio de crescimento não vai fazer a gente crescer, mas ele vai ajudar em reparação tecidual, até mesmo algumas questões do sono para prevenção de câncer. Então, quando a gente fala da população trabalhadora de turno, é muito importante que eles consigam respeitar, por exemplo, no dia seguinte, ter um horário para dormir. Então, chegar em casa e poder realmente descansar, né? Não vai chegar em casa tomar café com a família e resolver coisas, aí não tem nenhum blackout. Então, assim, é muito importante que eles tenham essa rotina para que eles possam ter uma saúde melhor. Mas sempre há um prejuízo, né, pelo trabalho de turno, de você não ter aquele teu sono fisiológico, e é importante que então eles mantenham cuidado maior com a saúde, percebam que se começa a ter dificuldade para conseguir dormir, para se manter acordado no trabalho, é importante buscar ajuda, conseguir regrar algumas coisas na rotina que eles possam facilitar, né, a vida deles, porque realmente não é fácil. A gente agradece que existam pessoas que são, né, os trabalhadores, a gente precisa como sociedade, mas existe sim um risco relacionado à saúde e tem que ter um cuidado grande. Sabe que eu já tive um paciente com transtorno bipolar que a gente teve a possibilidade de trocar, porque era um trabalhador noturno e a gente percebeu que era tão impactante pro quadro dele de humor, porque ficar sem dormir várias noites era algo tão prejudicial e que a gente teve um planejamento, né? Eu falo que nem sempre a pessoa é possível, nem sempre é possível trocar de posição, né? Trocar de profissão, né? Mas no caso dele foi possível, a gente conseguiu organizar e estabilizou muito o quadro de humor, né? Porque começou a ter um horário para dormir, um horário para acordar e melhorou bastante. Então, esses movimentos que às vezes a gente precisa fazer, né? Sim, é importante, né? E por isso que é importante buscar ajuda, né? Pro médico, para quem tá acompanhando, poder entender isso. É possível mudar de função, é possível mudar o horário, qual é o turno que está fazendo, é 12h36, como que está funcionando isso, para poder deixar a pessoa, assim, com a melhor qualidade de vida possível, ter o período dela de sono, de descanso adequado, e as pessoas, elas se adaptam a essas mudanças de turno e horários também diferentes, até por questões de personalidade, né? Tem um trabalho de doutorado de um colega lá do hospital, psiquiatra também. Então, ele avaliou estudantes e como esses perfis de personalidade poderiam impactar também nessa facilidade de você ter mudança de horário de dormir, de acordar. Então, acho que isso é muito importante. Com relação à fome, né? A questão da obesidade, isso é bem interessante, porque à noite a gente tem uma regulação de hormônios de grelina e leptina. Então, a grelina, ela te dá fome e a leptina, ela vai dar a saciedade. Então, quando a gente não tem um sono na quantidade adequada ou de qualidade adequada, você não vai ter um equilíbrio disso. E você vai ter vontade de comer mais e tem dificuldade realmente de manter um peso adequado. Então, por exemplo, um paciente com apneia do sono, né? Que tem um distúrbio respiratório. Ele tá com esse distúrbio porque ele tá acima do peso, né? Tem gordura na garganta e tal. Não adianta só dar um tapinha nas costas e falar, olha, você não emagreça e volte aqui. A gente tem que proporcionar um sono bom para que ele possa, com isso, facilitar o processo de perda de peso para depois reavaliar. E a importância dos médicos também, né, Cintia? Eu acho é tão importante a gente conversar sobre isso, porque a gente precisa ter uma atitude ativa com os pacientes. Que nem às vezes os pacientes ouvem, você precisa emagrecer, tá, mas como? Né? A gente precisa orientar, dizer esse paciente como é que a gente pode fazer. Às vezes até a coisa da atividade física também ajuda o sono. Eu tenho certeza que ajuda o sono. E às vezes o paciente, eu sei que eu preciso começar, tá, mas como que a gente pode fazer isso? Tem um lugar perto da tua casa que tu possa fazer? Eu acho que essa atitude do médico
médico junto com o paciente é muito importante, porque a gente motiva também o É a paciente. parceria, né? Tem que ser uma parceria. Você abraça a causa realmente do doente, entende qual é o ponto. Ah, eu tenho dificuldade de acordar cedo e fazer atividade, porque você dorme mal, você dorme pouco. Não, vamos melhorar a qualidade do sono, vamos tentar entender. Às vezes eu gosto de escrever, o que você faz antes de dormir? Não, deixa eu organizar a tua vida. Vamos ver o que a gente pode fazer. Será que não conseguimos colocar essa atividade física, por exemplo, muito à noite, é para pessoa que tem insônia, né? Então ela vai para academia, às vezes volta muito agitada. Vamos tentar fazer de manhã? Vamos tentar fazer no almoço? Como é que a gente consegue fazer isso dar certo? Adaptar, né? Adaptar, né? E isso é importante, né? E aquela pessoa que dormiu mal, assim, ao longo da semana, ela dorme pouco, compensa no final de semana. Aquela história de, vou compensar meu sono, vou dormir o final de semana inteiro, 12 horas, para ver se eu compenso a semana que eu dormi mal. É verdade? Não é? Então, eu vou dizer uma frase bem clássica, assim, você compensa pagando com dívida de juros de cheque especial, né? Porque, na verdade, o nosso sono, como ele cicla em fases, né? Como você sabe, a gente tem as fases mais leves, fases profundas. Quando a gente está sem dormir por um período, seja agudo ou um período de uma privação crônica, você não vai recuperar imediatamente no outro dia bonitinho os ciclos do sono como a gente faz. Leva um período para você recuperar primeiro um tipo de fase, aí depois mais uns dias para você recuperar outro tipo, aí daí já é segunda-feira. Daí o negócio já começou a bagunça tudo de novo. Então, realmente não dá. O ideal é que a gente tenha uma regularidade. E até porque, não só essa questão da nossa poupança de sono, da gente recuperar, a pessoa que acorda meio-dia no domingo, como é que ela vai conseguir dormir 10, 11 horas na noite para poder acordar cedo na segunda-feira? Então, ela acorda num fuso horário de Paris e ela quer, de repente, né? Então, a gente tem essa questão também da regularidade do horário de dormir, né? Eu falo para os pacientes que o nosso cérebro não sabe que sábado e domingo é sábado e domingo, né? Exato. O nosso cérebro, o que importa é o sol e a luz. Exato. A luz é muito mais importante do que o dia da semana, né? Então, manter o final de semana, eu falo, claro, tudo bem. Talvez, de repente, acorda todos os dias às 5 da manhã, não precisa acordar às 5, de repente, mas de repente não dá pra dormir até o meio-dia. Porque aí tu vai estar dormindo 7 horas, acordando 7 horas depois daquilo normalmente que tu desperta. Isso impacta muito, Impacta, né? O que a gente comenta é assim, uma variação de até 2 horas. Então, até 2 horas. Eu acordo todo dia às 6 horas da manhã. Umas 8, 8 e meia no domingo, ok. Mas passar muito disso, lógico, a menos que você tenha um evento, né, alguma coisa assim, mas passar muito disso com frequência vai atrapalhar a segunda-feira. Por isso que a segunda-feira é odiada, né? Porque, principalmente, a gente falando aqui, os adolescentes, que eles acordam muito cedo, né? Infelizmente, no Brasil, o ensino médio, as escolas são muito cedo, né? E a gente sabe que o adolescente é um perfil que ele tem uma tendência à vespertinidade. Então, nessa fase. Então, para eles é muito mais fácil dormir mais tarde, naturalmente, fisiologicamente. Só que eles têm que acordar cedo. Aí, final de semana, você quer compensar. Isso vai impactar com a qualidade do estudo, do aprendizado. Então, fora essa questão, né, fisiológica, tem a questão dos eletrônicos, quando a gente está falando, jogos online. Então, eles ficam até muito tarde. Aí, no final de semana, que a galera tá toda, vamos no final de semana ficar jogando. Aí fica até às 5 da manhã, de sábado para domingo. Então, realmente impacta. Impacta. E é bem bacana que, principalmente, né, os que estão na fase final, para vestibular, que tem esse cuidado, porque, de fato, a gente faz memória, né? Então, a gente precisa do sono para isso também. Então, além disso, atrapalha eles nisso também. E aquela história, Cíntia, que viralizou aí de dormir vários sonos de 1h30, que o Cristiano Ronaldo dorme 5 vezes por dia, 1h30. Como é que funciona isso, né? Vale a pena, não vale? É claro que a gente tem que ver que a vida do Cristiano Ronaldo é totalmente diferente da população geral, né? Então, assim, não dá pra comparar. Mas faz sentido isso de 1h30? Porque seria pelos ciclos do sono? Explica. Porque eu sei que tu sabe tudo essa coisa de ciclo de sono, então explica pra gente. O que foi proposto naquela época lá pra ele foram os sonos polifásicos, né? Como se fosse do bebê. Lembra? Com o bebezinho, ele vai dormindo vários sonos por dia. Então, o bebê dorme muito, mas ele dorme em vários momentos. Depois dos 5 anos, que praticamente a criança perdeu aquele cochilinho da tarde, a grande maioria, o nosso sono é monofásico, né? Então, a nossa tendência é dormir um período à noite. Então, isso de dormir vários durante o dia, talvez caiba para o Cristiano Ronaldo, mas para a população em geral isso nem é viável, né? E quando a gente faz uma lógica das nossas fases do sono, a gente não faz exatamente, por exemplo, eu comecei a dormir, daí eu faço 5 minutos de um sono, 5 minutos de outro, na verdade, não.
A gente tem, no primeiro momento, uma quantidade de um tipo de sono, então um predomínio maior do sono, por exemplo, de onda lenta, que é o N3 que a gente estava falando, e depois de 90 a 120 minutos de sono, eu vou começar um ciclo de sono REM, e vão acontecer de 4 a 5 ciclos por noite, sendo que a maior parte do meu REM vai ser na segunda metade do meu sono, que é até uma outra grande abobrinha da internet que saiu por aí, uma pessoa falando que se a pessoa não dormisse às 10 da noite, ela não ia ter sono REM, e não tem nada a ver. O sono REM, inclusive, é um sono da segunda metade, né? Então, a gente tem esses ciclos que eles vão acontecer, se organizar dessa forma. Então, é muito difícil que você dormindo 1 hora ou cochilinhos de 1 hora e meia, você vai conseguir ter uma regularidade dessas fases. Ter um sono, um ciclo de sono Exato, completo para poder exatamente. chegar nessa segunda fase do sono, que é o REM. Tá, e em relação a esses controles que a gente tem hoje, Cíntia, que a gente até tava te perguntando antes, né? Esses aplicativos, a gente tem relógios, né? O próprio celular, às vezes a gente acorda e fala, dormi tantas horas. Tem alguma coisa sobre isso, assim? Porque eu mesma, né? Eu consigo hoje saber quantas horas eu dormi. E eu acompanho, acho muito interessante, às vezes eu peço para os pacientes trazerem, né? Quem tem essa condição, e a gente às vezes acaba percebendo mudanças, às vezes em relação ao dia da semana, a eventos. Isso ajuda também a gente ter uma ideia, inclusive até para levar para o médico do sono, né? Claro, claro. Isso é bem legal, né? Então, acho que a tecnologia veio, cada vez mais ela vai facilitar a nossa vida. Existem ainda algumas dificuldades. Então, por exemplo, não é tão preciso, não tem uma sensibilidade, uma especificidade tão boa para detectar exatamente as fases do sono. Então, quando você traz para mim lá o teu telefone, tive tanto de sono profundo, tanto de sono REM. Se a gente for analisar os estudos comparativos, ele não acerta tanto nesse ponto. Mas para a parte de dizer que você estava acordada ou não, então ele funciona melhor, porque a gente tem que tentar entender explicar, né, para as pessoas qual é a diferença, como que um relógio mede o teu sono e como que eu meço o sono do paciente com um aparelho de polissonografia. Então, com o aparelho de polissonografia, a gente vai colocar os sensores de eletroencefalograma, sensores que vão dar movimento de olho, né, que a gente fala do movimento rápido dos olhos do REM, força muscular, respiratório, vários sensores. Então, eu vou avaliar as fases do sono dependendo das ondas cerebrais a cada 30 segundos. Então, um exame de sono, por exemplo, pode gerar 1000 páginas. E a gente vai estar lá marcando cada fase a cada 30 segundos. O relógio, ele usa um algoritmo que ele vai pelo acelerômetro, né? Que ele tem, que é o que do paciente se movimentar ou não. Então, ele estima se está acordado ou dormindo pela frequência respiratória, pela frequência cardíaca. Então, ele por luz, que alguns captam. Então, é quase como se fosse o actígrafo, né? Que a gente utiliza para distúrbio de ritmo circadiano. Então, ele vai avaliar esses parâmetros para poder dizer, olha, um sono profundo, a respiração estava regular, o ritmo cardíaco mudou um pouquinho. Então, não é exatamente, ainda não chegou no mesmo ponto para poder avaliar e falar, seria exatamente o sono REM igual no exame de sono. E muitos dos estudos, eles são feitos com indivíduos saudáveis. A gente até vai começar um estudo lá no hospital com indivíduos com distúrbios respiratórios, com distúrbios de sono, para a gente fazer esse comparativo. Porque a gente, como médico, quer saber. Então, é uma tecnologia muito bacana, se puder ajudar na prática, né? O que eu gosto de falar, Ju, é exatamente o que você colocou. Eu acho que o paciente é controle dele mesmo. Então, você está tendo um padrão de sono que o relógio coloca, de repente mudou. Opa, será que aconteceu alguma coisa? Então, isso talvez pode te alertar para procurar um médico, procurar ajuda. Mas não que exatamente ainda hoje, aquela fase que está dizendo ali é exatamente a fase que você teve. E aí, já que tu falou da polissonografia, explica um pouquinho, Cíntia, em relação a exames, né? Quando que a gente pensa em fazer a polissonografia, né? Qual a indicação médica, né? Quando que eu devo pensar? E até os tipos de polissonografia, porque eu sei que tem umas que tu pode fazer em casa, tem umas que tu faz na clínica, e até às vezes eu fico pensando, né? Mas dormir na clínica, por exemplo, alguém que tem problema de sono, será que dormir na clínica é igual a dormir em casa? Queria entender um pouquinho mais sobre os exames, né? Quando tu vai pensar em avaliar um paciente. Então, hoje a gente comenta que seriam 4 tipos de exames de sono. Quando a gente fala de polissonografia, de polissono, vários sensores, né? Como eu falei, de eletroencefalo, de movimentação de olho, até de bruxismo, que pode avaliar a parte respiratória, microfone, ronco, movimento periódico de pernas. A gente está falando de um exame completo. Então, a gente vai avaliar vários canais,
vários parâmetros para poder dizer, Ju, você dorme bem, a tua qualidade é boa, eu consegui ver quantos ciclos de sono, se você tem microdespertares. Então, essa seria a polissono do tipo 1 ou tipo 2. Tipo 1, quando ela é feita com supervisão. Então, tem um técnico em polissonografia, pode ser no laboratório, no hospital, e ele vai estar monitorando aquele paciente. Caiu um sensor, ele vai lá colocar novamente. Então, essa é a polissonografia padrão ouro que a gente fala. Existe a polissonografia tipo 2. É o mesmo aparelho, mas você vai fazer, por exemplo, na tua casa. E não vai ficar o técnico lá supervisionando. Vai montar você, prepara, você dorme na tua cama, no outro dia ele passa para pegar. Então, esse é o tipo 2. Eu também vou ter todos aqueles parâmetros. O tipo 3, né, de poligrafia, eu já tirei sensores. Então, seria um tipo de exame de sono focado para distúrbio respiratório. Porque nesses tipos de aparelhos, a gente vai ter só uma cânula, né, ou até mesmo um termístor que vai avaliar a parte respiratória, se está tendo apneia, se está parando de respirar, se está roncando, o esforço respiratório, então o aparelhinho fica em cima do peito, a posição do corpo e a oximetria. Então, eu vou pegar esses dados e vou dizer, Ju, você tem apneia. Ju, você está roncando demais. Mas eu não sei dizer assim se você estava dormindo acordada, não sei dizer se você teve muito sono REM. Então, ele é um exame pela Academia Americana de Medicina do Sono que ele é indicado quando eu tenho uma forte suspeita de apneia do sono. Então, aquele teu paciente que chegou lá, você olhou o biotipo, é um paciente obeso, tem um pescoço largo, ou mesmo uma amígdala grande, muita sonolência diurna, hipertenso, homem. Então, existem critérios que falam, nossa, eu tenho uma forte suspeita que é apneia. Vou pedir esse exame para ele. Eu acho que não precisa dormir no hospital. E ele veio positivo, veio lá, 40 apneias por hora. Você vai tratar, não precisaria realmente do outro exame. Agora, esse exame não veio positivo. Será que ele estava dormindo? Pode ser a primeira possibilidade. E aí, às vezes, é bom fazer no laboratório. E, por exemplo, mulheres com insônia. Então, também é um tipo de exame que a gente tem que ter um cuidado maior, porque elas podem ficar acordadas, elas podem ter eventos respiratórios relacionados à fragmentação do sono. Olha que interessante. Então, nem sempre, quando eu estou lendo um exame, eu vou dizer que o paciente tem uma apneia ou uma hipopneia, que seria uma diminuição do fluxo, só pela oxigenação. Então, eu também sigo o critério da Academia Americana, que eu vou marcar, por exemplo, se você tem microdespertares cerebrais. Então, aquela paciente que tem uma insônia de manutenção, menopausa, acorda muito, e você fala, será que ela está respirando bem? Será que ela não tem uma resistência de via aérea? E se eu faço um exame simplificado, eu perco essa informação. Então, é uma paciente que, às vezes, vale a pena fazer o exame completo. E aí, existe um quarto tipo, que tem sido bastante usado, que seria só a oximetria. Então, também um paciente que tem uma fortíssima suspeita, eu quero ver se numa dessa ele tem muitas dessaturações e eu posso relacionar com a apneia. Mas eu fui perdendo sensores, digamos assim, nessa história, né? Então, eu acho que essa orientação de qual exame fazer é muito importante. Não quer dizer que todo mundo tem que fazer só o tipo 1, até porque não tem laboratório de sono suficiente, infelizmente, né? Mas eu acho que na prática é bem bacana que você possa ter essas opções. Para esse perfil de paciente, vou começar com esse exame. Então, isso é possível. E toda pessoa que ronca tem apneia? Essa pergunta é ótima. São as perguntas clássicas. Não, a maioria não. Na verdade, o ronco ele é muito comum na população. Ele é comum, mas não significa que é normal, né? Então, o roncar, ele pode te levar à suspeita de ter um distúrbio respiratório. Porque o ronco, ele vai acontecer por um estreitamento que acontece na garganta. Então, o tecido mole da garganta vai vibrar e vai fazer o barulho. Se o paciente dormir de boca aberta, mais ainda. Se esse estreitamento que faz o paciente ter o ronco, ele for tão grande a ponto de fechar, eu posso ter ou a hipopneia, como eu falei, que chega a diminuir, mas não total, ou uma apneia, que o paciente tem praticamente ausência de fluxo respiratório. E aí começa a ter consequências mais sérias para a saúde. Então, o paciente que ronca frequentemente, praticamente todas as noites, está roncando faz bastante tempo, ele precisa ter uma avaliação médica, talvez ele precise realmente fazer uma polissonografia. E aí tem aquela coisa dos casais, muitas vezes, né, Cíntia? Que tem muitos pacientes que dormem mal porque tem alguém que ronca do lado e aí tem os despertares pelo som do ronco também, né? Entendo. Então, às vezes é o casal que dorme mal, mas um porque ronca, e aí às vezes tem uma apneia, algum distúrbio que a gente tem que entender, e a outra pessoa que não consegue dormir porque tá roncando. E as mulheres têm mais insônia e os homens mais ronca e apneia. Então, o casamento fica ótimo, né? Vai todo mundo constar como médico especialista em sono. E sabe que tem um estudo, falando até em estudos, que a gente gosta de basear em medicina em evidências, lógico, tem um estudo que comparou
assim, pegou as mulheres dos pacientes que roncavam e tinham apneia, isso é um estudo super antiguinho. Ele levou os pacientes para o laboratório de sono e colocou elas dormindo e o marido do lado roncando. E foi quantificar essas fases de sono, esses microdespertares. Aí, no outro dia, foi levado o mesmo casal, só que o marido colocou o CPAP, né? Que é um aparelho de pressão positiva para não ter apneia. Então, o silêncio se fez. E elas tiveram 30% a menos de microdespertares cerebrais porque estavam dormindo no silêncio. Então, assim, de fato, existe uma alteração, é um problema. Às vezes, aquela paciente que chega com insônia. Eu acordo à noite. Primeira coisa que eu falo é, teu marido ronca? Né? Você tem que avaliar. Porque a gente só fala que é insônia se você tem oportunidade de dormir. Isso está lá, na nossa classificação internacional dos distúrbios do sono. Não pode dizer que é uma insônia se ela não tem oportunidade. Então vamos falar da insônia agora. Vamos falar né, desse distúrbio que muita gente sofre. O que é a insônia? Quanto tempo? Me explica assim, para as pessoas entenderem definitivamente e até definirem, né? Será que eu tenho insônia ou não? Será que eu tenho uma redução da necessidade de sono? O que é a insônia? A insônia, ela é considerada a insônia crônica quando você tem uma dificuldade em iniciar o sono, em manter o sono, ou você tem um despertar precoce, que você acorda muito mais cedo, que é comum em pacientes com depressão, por exemplo, e mesmo você tendo uma oportunidade de dormir novamente, então, eu só consigo ir deitar 11h30 porque eu chego da faculdade tal horário e eu tenho que acordar tal hora. Não, você está dormindo pouco por uma privação voluntária. Então, você tem que ter essa dificuldade tendo oportunidade, e isso mais do que 3 vezes na semana, mais do que 3 meses. Isso a gente define como uma insônia crônica, descartando outras doenças que poderiam causar isso, né? Então, essa seria a definição clássica da insônia. O que a gente tem que considerar bastante é que as pessoas, às vezes, passam muito tempo na cama também, principalmente os mais idosos, né? Então, às vezes, a pessoa fala, nossa, mas eu levei meia hora para dormir. Mas é normal. Então, a gente considera numa polissonografia uma latência de início, que é esse período que você começa de até meia hora. Então, assim, não é aquele negócio de botão de liga e desliga, sabe? Você deitou, meu Deus, eu tenho que dormir imediatamente. Então, mas o meu marido dorme. Ok, né? Às vezes até é estranho dormir rápido demais, mas os casais se comparam muito, né? Isso e eu acho que veio muito essa cultura até pelos medicamentos para sono, né? Sim. Como os indutores do sono, que a pessoa desligava muito rápido. Então, acho que se criou essa ideia de que eu tenho que deitar na cama e apagar. E claro que tem pessoas que dormem muito rápido, e é da característica da pessoa, mas eu acho que essa cobrança de que a gente tem que render, tu tem que dormir rápido porque tu tem que ter tantas horas de sono e aí tu tem que acordar bem no outro dia. Então, acho que até a própria cultura dos medicamentos, né, se disseminou muito isso, de que era só tu tomar um remédio, e eu falo, né, o Zolpidem, por exemplo, que teve toda essa mudança, que bom, né, esse controle maior em relação ao Zolpidem, que é aquilo que eu falo, ele não é um vilão, mas ele também não é mocinho, a gente tem que saber quando que a gente vai indicar. Mas eu acho que as pessoas tiveram essa ideia de que elas têm que tomar o remédio, ou mesmo não, e apagar definitivamente rápido e não ter esse trabalho para dormir, né? Eu falo que uma das coisas que a gente faz, inclusive quando vai tratar a insônia dentro da psiquiatria, é a questão de educar o paciente para ele dormir naturalmente. Porque, naturalmente, a gente vai levar um tempo para dormir, né? Exatamente. Então, como a gente estava falando dos ciclos, né? Até para a gente poder ter essa ideia para quem está escutando a gente, quando a gente está em vigília, a gente aqui conversando, né, debatendo, a gente está com o nosso ritmo cerebral muito rápido. Quando eu vou iniciar um processo de sono, que eu vou começar a dormir, o meu ritmo vai lentificando e aquilo vai mudando e assim eu vou considerando as fases. Então, não é uma coisa simplesmente abrupta. Você precisa desse teu preparo, dessa vigília relaxada, desse momento pré-sono, né? E algumas pessoas precisam mais do que as outras, e isso é muito importante, né? Mas hoje a cultura toda é muito acelerada, né? Você quer escutar um áudio rápido, você quer que responda rápido, tudo é muito rápido, e você quer deitar e dormir imediatamente, mas não é assim. E geralmente o insone, né, Ju, é o paciente que quer muito controle. É um paciente controlador. Ele quer controlar tudo. Pessoa inclusive com ansiedade, o sono. Normalmente tem muita insônia, né? Precisa dormir rápido, porque não pode demorar para dormir. E o pensamento vem nesse momento, quando para também. Por isso que não quer levar esse tempo para dormir. Não quer levar o tempo. E ele quer controlar, só que não consegue controlar o sono, né? É um processo fisiológico. Você pode não atrapalhar, mas controlar vai ser difícil. Então, você tem que aprender a dormir. Então, muitas vezes, no tratamento do paciente, começa com o quê? Com uma psicoeducação.
Você tem que explicar tudo isso. Às vezes a pessoa vem com crenças, com mensagens erradas, né? E que acha que tem que ficar lá no telefone, né? Não consigo dormir, vou pegar o telefone, acordou de madrugada, vai pro telefone. Na verdade, tá atrapalhando. E às vezes a pessoa começa a desenvolver ansiedade de sono, né? Eu falo Sim. que não é um diagnóstico, mas a pessoa começa a chegar ao fim do dia, ela já começa a ficar ansiosa, Sofrer. porque ela tem que dormir. E, meu Deus, se eu deitar e se eu não conseguir? Eu já vi muitos pacientes com sofrimento intenso pelo medo de não conseguir dormir. E como é importante essa psicoeducação, né? Quando a gente conversa com o paciente entende isso, e principalmente identificar causas, né, Cíntia? E quais são as principais causas? Assim, o que normalmente na tua prática clínica, nos estudos, quais são as principais causas de insônia? A gente até estava conversando, eu tenho um olhar muito atento para a psiquiatria. Então, muitas pessoas têm uma resistência muito grande a entender que aquele despertar precoce, aquela situação de querer ficar na cama, não conseguir dormir, pode ter uma depressão, né? Ou o paciente extremamente ansioso, que você percebe na consulta que é um paciente que apresenta sintomas de ansiedade, mas ele veio só pelo sono. Então, é muito importante essa avaliação. Então, dentro da insônia, eu vejo isso. E a gente tem que lembrar também que até 40% dos pacientes com insônia de manutenção, que é aquela insônia de acordar no meio da noite e ter dificuldade para voltar a dormir, pode ter um distúrbio respiratório do sono. Então, aí, aquela tua pergunta para mim, é um paciente que muitas vezes vale fazer uma polissonografia completa, a gente fazer um diagnóstico, às vezes é viúvo, às vezes mora sozinho, ou quem dorme do lado nem escuta, mas ronca, tem dificuldade para respirar, e você ficar passando medicamentos, às vezes você vai piorar aquela situação da apneia do paciente, por exemplo, os benzodiazepínicos, né, que são super relaxantes musculares, deprimem o sistema nervoso, então o paciente começa a pegar o remédio do vizinho, de outro, vai tomando lá, e na verdade vai piorar a apneia dele, porque ele vai ter que fazer uma apneia muito mais longa para ele despertar, por exemplo. Ai, mas eu não acordo sufocado, Cíntia. Não precisa. Então, a maioria dos pacientes que tem apneia não vai saber que tem apneia e que acorda sufocado, né? Alguns vão falar, nossa, acordei com falta de ar. Muitos vão ter 40, 50 apneias por hora e não sabem. Esses dias eu vi um paciente, até para ilustrar, que o urologista pediu o exame de polissonografia porque ele ia muitas vezes ao banheiro, um senhor de meia idade. E ele falava, a esposa falava do ronco, mas não falava das apneias. E ele tinha 50 apneias por hora. Por hora. E isso fazia com que ele acordasse muito e fosse ao banheiro. Por várias questões, né, de coração, que a gente pode falar, estimulava com que ele fosse ao banheiro fazer mais xixi no meio da noite. E muitas vezes ele descobre assim, né, com o exame de sono. Então, é muito importante ter essa visão de que o paciente pode estar tendo alguma coisa a mais. É mais simples do que só... É menos, né? É mais fácil passar um remédio para dormir, mas é muito melhor você fazer uma investigação adequada. Até porque eu acho que alivia uma angústia nossa, né, Cíntia? Porque quando o paciente te diz que tu não tá dormindo, a gente fica angustiado. Não quer que o paciente não consiga dormir. Até porque a gente sabe da importância, mas não investigar é muito ruim, né? Com certeza. E até... O quanto é normal despertar? Por exemplo, tem pacientes que despertam, vão no banheiro, fazem xixi, voltam, dormem, né? Às vezes o paciente tem uma hiperplasia prostática, enfim, tem alguma outra coisa. O quanto é normal? É normal ter algum despertar noturno ou não? Qualquer despertar noturno eu devo acender um sinal de alerta. Ótima essa pergunta também. É normal, você pode despertar. Então, como eu falei, o nosso sono ele é feito em ciclos e pode ter um despertar. O que não pode é você despertar demais ou você ter dificuldade para voltar a dormir, né? Então, isso é uma coisa importante. Eu já recebi paciente tomando remédio que não tinha queixa nenhuma, né? Durante o dia, acordava bem, mas ele acordava 1 ou 2 vezes à noite e ele decidiu que, nossa, mas não, acho que eu tenho que dormir a noite inteira. Mas isso tinha algum prejuízo? Incomodava, o senhor acordava cansado, estava tudo bem com a parte cardiovascular. Você não precisa, né? Então, acho que isso é uma cultura. Assim como as mães, para os bebês também. Então, aquela mãe que está muito hiperalerta, o bebê acordou um pouquinho, já vai lá. Na verdade, calma, é normal que o bebê possa acordar. O que ele não pode é demorar muito para voltar a dormir de novo, né? E até porque é uma fase difícil também para as mães, né? Sim, Sentir sem os dúvida. despertares. E às vezes as crianças ficam doentes à noite, aí tosse. Aí piora, então, né? piora tudo, né? Então, ter esse cuidado. E acho que a rede de apoio também nesse momento é muito importante, né? Sim, Para as mães sim. que possam dormir
dormir. Eu falo que até porque a depressão pós-parto ali, a gente tem alguns momentos, né, de sofrimento materno, que a rede de apoio vai ser fundamental para deixar essa mulher dormir, descansar, porque ela precisa descansar. Se ela ficar o tempo todo alerta, se o bebê acordar, se o bebê tossir, né, ou mesmo a criança quando já tá um pouco maior, se não tiver uma pessoa para dividir com ela, realmente vai piorar muito a qualidade de sono, e aí sintomas depressivos, ansiosos vão se intensificar, né? Com certeza, e acaba piorando o sono dos dois, porque você começa a criar hábitos errados também com a criança, com o bebê, e depois fica mais difícil para você melhorar, né? Então isso aí é fundamental, uma fase que tem que ter um cuidado muito grande. E quando a pessoa tem um diagnóstico de apneia, então ela foi lá, fez o exame, teve o diagnóstico, quais são os tratamentos? O que é possível fazer, né, para essa pessoa melhorar essa apneia do sono e melhorar o sono? Quais são as opções que a gente tem? São várias opções. E é importante a gente tentar entender a causa do problema. Por que aquele paciente está tendo apneia? Como a apneia é uma doença da via aérea superior, então um exame físico detalhado, fazer uma videonasofibroscopia, passar com o otorrino especialista, fazer um exame da cavidade oral é muito importante. Aquele paciente, Ju, pode ter uma amígdala enorme, então uma amígdala muito grande, aí pode ser que uma cirurgia, né, faríngea, uma cirurgia da garganta, vai desobstruir essa via aérea e resolver a apneia do sono. Então, hoje em dia, as técnicas cirúrgicas evoluíram muito. Então, não é só aquele conceito antigo que fazia uma ampla ressecção. Hoje, a gente faz reposição muscular, para você ter uma ideia. Então, a gente resseca menos mucosa. Então, a gente consegue uma taxa de sucesso maior. Então, para alguns pacientes, é uma boa opção de tratamento. Aquele paciente pode ter um nariz muito trancado, um desvio, um pólipo, ter uma rinite que não está bem controlada. Na criança pode ter a adenoide, né, que é aquele tecido que fica lá no fundo do nariz. Então a gente precisa ter essa avaliação. Inclusive já vi casos de criança diagnosticada com TDAH, que na verdade não era TDAH, na verdade tinha uma obstrução de via aérea, não dormia bem e aí não concentrava. Eu dei uma aula, acho que faz um ano, num congresso de neuropsiquiatria infantil. Bem bacana, porque a gente falou dessa parte dos distúrbios respiratórios, de como essas crianças elas são super diagnosticadas, né? E como essas crianças, mesmo com transtornos psiquiátricos, elas podem ter também uma prevalência maior de distúrbios respiratórios. Inclusive, o próprio TDAH tem mais alterações do sono, né? Exatamente. Tem uma fase atrasada de sono. Então, ter o diagnóstico de TDAH, às vezes, não é suficiente para ter concentração. Porque se eu não ver como é que tá o sono dessa criança, desse adolescente, mesmo do adulto, eu vou, talvez, tratar uma parte e vou esquecer da outra. Exato. Né? E eu sempre costumo falar, o adulto, nem todo adulto, às vezes a gente pensa, nossa, Cíntia, mas eu não sou super sonolenta que eu vou bater o carro. Então, eu não devo ter uma apneia grave. Então, na verdade, não é uma relação exata. Então, nem todo paciente que tem uma apneia grave vai ter uma super sonolência, né? E, às vezes, aquele paciente que tem uma apneia leve pode ser muito sonolento também. Então, isso falando da população adulta. A sonolência excessiva é um sintoma comum, mas não está presente sempre. Mas na criança, Ju, eu costumo falar que o sono dói. Então, a criança fica irritada quando ela está com sono, ela tem aquela criança que não para na sala de aula, ela vai ter dificuldade para aprender. Então, isso é um ponto muito importante estar alerta, né? Sem dúvida. E para as crianças, né, falando do tratamento, 80% dos casos a gente vai resolver de uma maneira mais curativa, digamos assim, quando ela tem uma hipertrofia adenomidaliana. Então, para as crianças é um tratamento que funciona muito bem. É importante avaliar características de populações especiais, sindrômicas, mas as crianças, o tratamento cirúrgico tem um resultado excelente. Nos adultos, como eu disse, depende da causa, a gente pode até fazer a cirurgia, porém, em alguns pacientes, pode ser que a obesidade, a grande obesidade, seja uma causa do problema. E aí a gente pode até cogitar a cirurgia bariátrica, né? Vai propor para o paciente a perda de peso, mas eu tenho que, como a gente comentou, já constituir um tratamento para melhorar a qualidade de sono, até para ajudar aquele paciente a perder peso. E aí, muitas vezes, o CPAP pode ser indicado, que é um aparelho de pressão positiva, que as pessoas, né, é um negócio meio ame ou odeie, tem um baita de um preconceito, mas eu vou dormir com respirador, mas é um oxigênio. Na verdade, não é, né? Então, ele é um aparelhinho que vai jogar uma pressão positiva através de uma máscara. E hoje em dia as máscaras são mais leves, são menores, né? Eu acho que antigamente eles eram bem mais barulhentos, né, Cíntia? Barulhentos, então hoje é super silencioso.
E isso vai fazer com que a via aérea do paciente não feche. Então, não ocorra aquele colabamento que a gente comentou. E com isso o paciente não tem apneia. Com isso o paciente tem menos risco de ter um AVC. Com isso o paciente tem menos risco de ter um infarto. Então, são coisas muito importantes. Então, o paciente tem que ter uma consciência também do problema. E a gente expôs todas as opções de tratamentos. Falou, olha, no seu caso, às vezes alugar o CPAP por um período, você pode fazer uma locação, pode já ter um benefício, vai começar a dormir melhor, vai acordar disposto, fazer atividade física e ter um acompanhamento, né? Não adianta pegar do vizinho, pegar qualquer aleatório. É muito importante que o paciente vá no médico especialista, tenha o fisioterapeuta respiratório, que vá fazendo ajustes, porque não é a mesma pressão que às vezes seria boa para mim, não é a pressão para você. Então, isso faz com que o paciente consiga usar mais. Tem estudo mostrando que quando a adesão no início ela é maior, então a gente começou com o pé direito, com o CPAP, vai dar certo lá para frente. Então, esse comecinho, assim, é bem importante. Fora o CPAP, fora as cirurgias, tem os aparelhos intraorais que são feitos por dentistas para tentar anteriorizar a mandíbula. Então, se a gente for pensar, a nossa língua ela é um músculo bem grandão, a gente só vê um pedacinho, né? E é o principal dilatador da nossa garganta. Quando a gente dorme, tem um relaxamento. E se você tem gordura, por exemplo, ali ganhou volume, ela vai ficar maior, ocupar mais espaço e vai funcionar de uma maneira pior também. Então, esses aparelhos, como a nossa língua se insere aqui na frente da mandíbula, a musculatura, esses aparelhos eles têm por objetivo tracionar anteriormente e também acaba lateralizando lá a faringe e com isso o paciente ganha um espaço de via aérea. Não é para todo mundo, é bem importante a avaliação do dentista especialista e seria principalmente para casos leves até moderados, né? E existe também nessa linha de tratamento a fonoterapia, que o Brasil é muito pioneiro nessa área, começaram os primeiros estudos, né, na Faculdade de Medicina da USP e que apresentou bons resultados. Então, é como se o paciente fosse fazer um exercício para a musculatura faríngea, da língua, para que ele melhore o tônus e ele diminua o ronco, principalmente, né, e até casos de apneia leve. Então, eu gosto de trabalhar junto com a fono também, tem bons resultados. Por isso que é muito importante, Ju, uma avaliação super personalizada. Então, assim, não tem uma receita de bolo, né? Não tem que ser alguém que entende realmente. Desconfia de quem quer vender a mesma coisa para você, né? Então, às vezes eu recebo paciente que chega lá, que vem de outro estado, ai, você operou o meu amigo. Eu falei, para você, a taxa de sucesso não é a mesma, né? Não é exatamente a mesma coisa. Vamos tentar esse outro tratamento primeiro. O importante é assim, tem que buscar ajuda, tem que fazer alguma coisa. Não deu certo aquele tratamento, a gente muda para outro, tenta fazer outra coisa diferente. O melhor tratamento é o que o paciente vai fazer. Eu sempre falo para ele, não adianta eu falar que aquilo é lindo, maravilhoso, se ele não consegue usar, né? Não dá para não fazer nada. Eu falo que o melhor tratamento, o melhor remédio é aquele que funciona. Ah, sim. E não necessariamente para o que funcionou para uma pessoa, funciona para outra. E Exato. até porque a gente estava falando sobre estudos, né? Às vezes aquilo que é feito no estudo, os estudos muitas vezes são feitos com aquele paciente mais ideal, que é um paciente que não tem comorbidade, que não tem outra coisa. E na nossa prática clínica, a gente sabe que os nossos pacientes estão muito longe daquele paciente do estudo, né? Então, às vezes, a gente vai ter que adaptar aquilo que funcionou naquele estudo e vai ter que achar outras alternativas. Por isso que a gente fala que toda a medicina ela tem que ser individualizada e integrativa, na verdade, né? Essa especialidade não existe. Porque a gente parte do princípio que a gente vai ter que olhar essa pessoa como um todo. E aí, pegar tudo que a gente tem de nível de evidência, de estudo, e colocar com essa pessoa. E até a decisão, né? Assim, eu acho que respeitar também, às vezes, o que o paciente quer. Olha, para mim faz sentido fazer uma cirurgia. Olha, eu tenho medo de cirurgia, né? A gente tem que passar as alternativas, mas saber que tu tá com alguém que entende realmente do assunto, né? Sabe do que tá falando e principalmente sabe o que vai fazer. Porque senão as consequências podem ser trágicas, né? Então, casos piorar, inclusive, né? Com certeza. Então, assim, dos estudos, como esses ensaios clínicos que vão mostrar a eficácia de um tratamento, vão comparar duplo cego, né? O paciente não sabia, o médico não sabia o que estava acontecendo, são populações com critérios de inclusão, exclusão grandes. Então, a gente fala que tem uma validação interna muito grande. Então, se eu pegar aquela população e eu for aplicar aquele tratamento, o resultado é muito próximo do que foi mostrado. Mas quando eu faço uma validação externa,
Puxa, colocaram mulheres naquele estudo, tinha aquela condição. Então, lógico, tem que ter essa adaptação de fato, né? É muito importante. E mesmo que a gente falando das nossas especialidades, eu não consigo tratar uma insônia se o paciente não estiver bem da depressão e ansiedade, entende? Então, é muito difícil também, por exemplo, eu tratar, vamos supor, um paciente com insônia e apneia que a gente estava falando. Então, como é que eu vou fazer o paciente? Ele já chegou para mim porque ele não dormia. Aí eu falo, olha, o senhor tem que dormir de máscara. Então, se eu não tratar bem a insônia, eu não vou conseguir tratar a apneia. Mas se eu não tratar a apneia, eu não vou tratar bem a insônia dele também. Então, essa parte de a gente poder integrar tudo e ver o paciente como um todo é fundamental, né? Não tem uma receita de bolo. O importante é a gente não desistir, porque a gente sabe que as consequências de não tratar são muito graves. E falando de outras situações que levam a pessoa a dormir, como, por exemplo, a síndrome das pernas inquietas. Eu acho muito interessante que, às vezes, os pacientes acham que síndrome das pernas inquietas é aquela pessoa que fica balançando a perna o dia inteiro. Muitas pessoas têm essa ideia, né? De que, não, eu tenho essa síndrome das pernas porque eu fico o dia inteiro balançando a perna. E que pode ser um sinal de ansiedade. E síndrome de perna inquieta não é isso, né, Cintia? Não é. E também não é o que eu gosto muito de falar para os acadêmicos, para os colegas, também não é o que vem lá no laudo da polissonografia. Então, um paciente que tem síndrome das pernas inquietas, que é aquela urgência de movimentar a perna, que acontece mais no final do dia, quando está em repouso, que se ele levanta, melhora, isso é síndrome da perna inquieta clássica, que precisa preencher esses 4 critérios clínicos e que 7% da população tem. É extremamente comum. Só que elas vão acontecer em níveis diferentes. Tem pessoas que se incomodam, tem pessoas que aquilo não incomoda. Quando esses pacientes vão fazer um exame de sono, eu posso ver uma movimentação periódica. 85% deles vão ter um exame com essa alteração. Agora, 85% dos pacientes que têm a alteração no exame não têm a perna inquieta. Então, não é para pegar um laudo de polissonografia e ver o movimento periódico falar que é a mesma coisa. Então, isso, infelizmente, é um erro que a gente percebe. Algumas pessoas ficam preocupadas, começam a tomar remédio por causa disso e muitas vezes é um achado de exame, né? Então, de novo, a gente trata o doente, né? E tem um componente genético também de síndrome das pernas inquietas. Componente Normalmente, genético. quando a gente vai ver o paciente, tem a mãe que tem isso. Eu já vi Exato. muito comum, assim, os pacientes que têm realmente o diagnóstico de síndrome das pernas inquietas, a gente vai olhar na família, normalmente tem alguém que também tem. Tem, tanto que na criança um dos critérios porque como a criança tem mais dificuldade de explicar, né, exatamente, é ter uma história familiar positiva, né? E outras coisas que as pessoas fazem que pioram também, né? Excesso de cafeína, uso de alguns medicamentos descongestionantes, por exemplo, o tipo da atividade física, situações que podem piorar o movimento de perna à noite, né? Tem um site bem legal, né? Então é uma dica bem legal, que é o www.síndromedaspernasinquietas.com.br, que é um site feito pela Sociedade de Neurologia e que ele coloca para a população leiga várias coisas. Olha, os remédios que podem piorar o seu problema, algumas dicas de atividades que podem melhorar. Informação, né? Sinto que é isso, as pessoas terem acesso à informação para poder identificar e aí buscar ajuda, porque tem tratamento, né? As pessoas que têm síndrome das pernas inquietas, a gente tem medicamentos aprovados para isso, né? Exato. E às vezes é um diagnóstico diferencial, aquele paciente que não consegue dormir, não consegue pegar no sono, aí você vai investigando, poxa, é uma perna inquieta, ele não consegue dormir porque a perna incomoda. E os pacientes falam isso. Nossa, no dia seguinte, né, Cintia, tem um desconforto, um cansaço na perna, né? Parece que você tem que diferenciar, puxa, será que é vascular? Não é, né? Tem que investigar, e aí não adianta porque tem que investigar. E já que tu falou em descongestionante, as pessoas que fazem, eu vou usar o descongestionante para dormir, isso impacta mesmo, ajuda? Será que realmente está funcionando? E até o ambiente, né? O ambiente também impacta no sono, né, Cintia? Impacta tanto nessa parte da obstrução nasal, porque às vezes pode ser um ambiente muito ruim pro alérgico, por exemplo, né? Quarto, um travesseiro velho lá que tem 5, 6 anos. Gente, o travesseiro tem validade. 2 anos, né? Preferencialmente colocar capa. Inclusive, ao longo do tempo, eles vão ficando pesado de ácaro, né? De ácaro, né? Então, assim, e quando eu deito, meu nariz tranca, né? Às vezes aquele quarto cheio de livro ou com mofo, né? Então, o ambiente do quarto ali é muito importante. Se o teu nariz tranca, tem que buscar um otorrino. A gente tem que avaliar. Se é rinite, ele tranca porque os cornetos, que são aquelas bolinhas que os pacientes veem no nariz, falam, o meu nariz ali tá trancado, se a gente pode tratar de forma medicamentosa, ou se às vezes tem um desvio de septo que a pessoa nem sabe que tem o desvio, tem lá desde pequenininho e que pode precisar de uma cirurgia. Pode ser um pólipo nasal, uma sinusite crônica, outras alterações, né? Até tumores mais raros, mas a gente tem que investigar. Os descongestionantes tópicos, né, esses clássicos das gotinhas, eles fazem uma doença, que é a rinite medicamentosa. Então, eles não foram feitos, assim como a gente falou lá dos nossos
medicamentos indutores de sono para se usar continuamente. Então, quando você usa uma vez ou outra a gotinha, ok, ela vai murchar esse corneto, então ela vai fazer uma vasoconstrição, vai abrir muita passagem, mas quando passa o efeito daquela molécula, vai voltar pior. Então, o paciente começa usando à noite, de repente ele está usando de dia, de repente ele tem no bolso, de repente ele tem no carro, de repente ele tem no escritório, porque ele não consegue ficar sem. Faz um efeito rebote, né? Efeito então, rebote. Melhora e depois piora. Depois piora. Então, é realmente um hábito péssimo, dá uma sensação de alívio grande, mas aquilo vai piorar com o tempo. E o nariz, ele machuca de uma forma, Ju, por dentro, que quando a gente vai operar, por exemplo, um paciente, vou operar um desvio de septo, e o paciente usa a gotinha cronicamente, o septo, aquela mucosa que recobre um papel. Na hora que a gente faz o descolamento para cirurgia, assim, a gente percebe assim, nossa, como estava machucado. É igual quando eu vejo uma polissonografia de um paciente que usa muito benzodiazepínico, assim, sabe? Eu fico com vontade de escrever no laudo, pare de usar. Porque fica um cérebro doente, né? A gente tem um traçado diferente. Para o nariz é a mesma coisa. Então, quando o paciente tem uma necessidade muito grande de descongestionante, buscar ajuda. Tá precisando usar demais, a gente faz um desmame. É possível parar, né, de usar, não é também o fim do mundo. Eu falo, olha, você vai me xingar 2 noites, mas vai passar, você já vai me agradecer daqui a algumas noites. Vai me agradecer. Sempre dá certo, né? Porque realmente não tem nada que eu for dar, que vou botar no nariz, que vai ter o efeito de descongestionante, porque justamente ele faz mal. Mas é impressionante. Depois de alguns dias que você para de usar, o nariz melhora muito. Então, a menos, lógico, que o paciente tem um baita de um desvio de septo, que de fato a gente vai ter que operar. Mas é importante essa conscientização, sabe? Às vezes vem o paciente e eu digo, esse não vai fazer. Aí ele volta depois de um tempo feliz da vida, já me indicou para outra pessoa, eu falo, ai, que bom. A estatística continua positiva. Mas é muito bacana que a pessoa tenha essa... Mas, de novo, é conscientização, é o exame físico, é mostrar para o paciente o problema dele, sabe? Então, isso é importante, né? Eu acho que não dá para as pessoas aceitarem que as coisas estão acontecendo erradas e continuar desse jeito, né? E já que tu falou de benzodiazepínico, né? Eu falo que é uma das piores coisas que a gente pode fazer pelo nosso sono é colocar benzodiazepínico para dormir. Exato. O benzodiazepínico, quando bem indicado, ele é fantástico. Dentro da ansiedade, em quadros pontuais, em alguns momentos que a gente vai usar por um período. Eu falo, eu não sou contra o benzodiazepínico, eu não sou contra as drogas Zolpidem, Zopiclona, só que a gente tem que saber quando e como. E o que é muito comum, inclusive, deve saber disso, mas a maior prescrição de benzodiazepínico não é por médico especialista. Ah, sim. A maior prescrição no Brasil é por médicos não especialistas. Então, isso é um dos fatores, porque muitas vezes o paciente vai chegar para mim, vai chegar para ti, ele tá tomando há 20 anos o benzodiazepínico. Sim. E aí a gente já vai ter... É muito difícil de tirar. Especialmente se o paciente usa para dormir. Eu falo que quando a gente usa para ansiedade, a gente tratando a ansiedade, o paciente não quer ter ansiedade. Agora, dormir, todo mundo quer. Então, quando eu penso, meu Deus o livre se eu não tiver meu benzo aqui para poder dormir à noite, as pessoas começam a ter pânico de não ter a medicação para dormir. Faz a dependência, né? E o problema justamente do exame do sono, como eu comentei, são os pacientes que usam de uma forma abusiva, porque desenvolveram tolerância, porque ele não foi feito para insônia, apesar de ele ser um potente hipnótico, né? Mas ele não foi feito para isso, e o paciente vai precisar cada vez mais. E realmente, depois, a retirada é difícil e precisa ser com ajuda, né? Mas ele tem a sua função, porém, infelizmente, na maior parte das vezes, os pacientes usam até de forma... pega do vizinho, pega da mãe, né? Alguém dá e aí a pessoa começa a usar e continua. E até uma das coisas quando eu vou estudar sono, né, que eu tenho muitos pacientes com queixa de sono, a gente tem muita dificuldade em ter medicamentos bons para sono, né, Cíntia? Por quê? Porque o sono é uma coisa fisiológica e a gente deveria dormir naturalmente. Inclusive, a primeira linha de tratamento para insônia é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, né? Então, mudança de hábito de vida, né, Cíntia? Até acho que com a tua experiência, inclusive tu me falou que tu fez a formação, queria que tu desse umas dicas, assim, para as pessoas que estão dormindo mal, que querem tentar melhorar o seu sono, o que elas podem fazer de comportamento antes de recorrer ao medicamento, né? E claro que a gente vai dar essas dicas e se não melhorar, tem que buscar ajuda. É o que eu falo, é melhor tu buscar ajuda e entender que, tá tudo bem,
do que tu não buscar, ficar sofrendo e deixar piorar. E é bem interessante porque quando eu realmente fui estudar, eu gosto, né, de trabalhar junto com o psicólogo, especialista em sono, e a TCCI é muito interessante e ela tem uma evidência científica fortíssima no tratamento a longo prazo, então para evitar realmente remissão. Então associar elas muitas vezes com a retirada de um medicamento, ou você vai iniciar um medicamento, um antidepressivo sedativo, alguma coisa, mas que você já vai orientar o paciente também. E é interessante a gente colocar a TCCI como não é higiene de sono. A higiene de sono é uma parte dela, né? Então o paciente fala, nossa, Cíntia, mas eu já fiz tudo isso. Eu já fiz isso de tirar o celular, eu já fiz isso de acordar no mesmo horário. Mas isso é uma parte da terapia. Então, a terapia cognitivo, pelo próprio nome cognitivo-comportamental, ela começa educando o paciente, entendendo o que é o sono. Não é o fim do mundo se você não dormir hoje, ok, amanhã o sono vai recuperando aos poucos, aquilo que a gente falou. Então, isso é importante. E as mudanças comportamentais, né? Então, o paciente, ele acha, por exemplo, que ele acorda no meio da noite, que ele tem que ficar lá, fritando de um lado para o outro. E, na verdade, pela própria terapia, passou de 20 minutos, meia hora, não conseguiu dormir, levanta, vai lá para a sala, pega um livro, uma luz amarelinha, um abajur, toma um copo d'água, um copo de leite. Então, algumas medidas que você aplica para o paciente, até restrição de tempo de cama. Então, às vezes eu falo, o paciente diz, nossa, Cíntia, mas eu vim aqui para dormir mais, você está mandando eu ficar menos deitado, né? Mas isso também vai aumentar a eficiência de sono que a gente fala, que é o tempo que você dormiu enquanto você estava deitado. Então, tem gente que fica lá 12 horas deitado, mas a pessoa é um perfil para dormir 6. Então, ela vai dizer, nossa, eu não durmo nada. Mas por que você se deitou das 8 às 8? Né? Tipo, não tem nada para fazer. Vamos tentar ajustar esse teu horário. E quando a gente consegue reduzir isso também, o paciente começa a perceber, começa a se conhecer melhor. E muitas coisas na terapia, a psicóloga também consegue captar, medos, questões... Crenças disfuncionais, Exato, né? Questões do passado, questões da infância, que são muito importantes para aquele paciente. E que às vezes numa consulta não vai falar abertamente, né? Então, assim, eu sou super fã. E substâncias, né, Cíntia? A gente já falou sobre os medicamentos, mas, por exemplo, o álcool, né? Muitas pessoas acabam, eu vou tomar aquela cervejinha no fim do dia para me fazer dormir melhor, vou tomar o meu vinhozinho. A gente sabe hoje que não existe dose segura de álcool, né? Então, exato. Eu falo, é uma escolha, as pessoas podem escolher, mas não existe dose segura. Há uns anos se falava muito sobre, uma taça de vinho. Hoje a gente já sabe que não existe dose segura. O ideal seria não beber, mas as pessoas que usam como uma forma de melhorar o sono, né? Dizem, quando eu bebo eu durmo melhor. É uma mentira, né? É uma mentira, né? E ela vai naquela mesma linha quase que a gente falar do benzo, vamos colocar lá, né? Então, o álcool, ele vai diminuir inicialmente aquele início de sono. Então, ele vai te fazer dormir mais rápido. Às vezes, alivia um sintoma de ansiedade do paciente. Mas no meio da noite vai ser muito pior, porque ele vai fragmentar o sono REM, então o álcool atrapalha essa fase do sono importante e ele vai piorar o distúrbio respiratório. Quem não sabe, alguém que toma todas no fim de semana e ronca, né? Ronca bastante. Por quê? Porque ele é um relaxante muscular potente, né? Então, o paciente vai roncar mais, vai ter mais apneia. E como o álcool é um depressor do sistema nervoso central, de novo, o paciente vai ter que ter uma apneia muito mais longa para o teu cérebro dar, volta, respira. E isso ele faz 50, 60, 70 vezes por hora, né? Então, também é um problema. Então, na verdade, o álcool, e fora a questão da dependência e tolerância novamente. Então, eu tive paciente que chegou, Cíntia, eu comecei tomando uma dose, hoje tomo uma garrafa. Então é complicado também, né? E o café, Cíntia? Né? Falando álcool, entendemos, o ideal é não tomar para dormir, né? Até pelos prejuízos a longo prazo, mas o café, porque é muito comum, uma noite, especialmente a noite que a gente não dorme bem, o que a gente faz no dia seguinte? A gente toma mais café, que é para compensar. E isso atrapalha, né? Atrapalha. Então, na verdade, a cafeína é um estimulante liberado, né? Então, piora sintomas de ansiedade, né, Ju? Então, o paciente toma muito café. O café, ele tem um efeito bem interessante, se a gente for falar da fisiologia do sono, porque a gente dorme por o nosso ritmo circadiano, então pela queda da temperatura corporal, pela liberação da melatonina, que vai fazer o início ali, dar o alerta, né, o início da largada para você dormir,
Mas a gente também dorme por um processo que a gente chama, que é um processo de pressão do sono. Então, durante o teu dia, você vai produzindo adenosina, que vai fazer pressão para você dormir. Quando você toma muito café, a cafeína é o quê? Um antagonista da adenosina. Então, ele vai se ligar lá, a gente pensar numa pecinha de Lego, vai colocar lá e não vai deixar a tua adenosina fazer pressão. Então, você fica muito alerta e não consegue dormir. E aquela adenosina tá ali, te deixando esquisita, te deixando cansada, né? E você não consegue pegar no sono. A cafeína, ela tem um tempo de meia-vida de 7 horas em média. Algumas pessoas metabolizam mais rápido, algumas pessoas demoram um pouco mais. Então, por isso que esse cafezinho, às vezes da tarde ou próximo do horário do dormir, ele é vilão. Porque ele vai tanto atrapalhar o teu início do sono, até mesmo a manutenção do sono. Então, um sono mais fragmentado. Eu já tive pacientes que a gente começou a perceber que estavam tomando suplemento para estudar, para poder ficar acordado mais tempo estudando, e era isso que atrapalhava o sono. Porque não dormia bem na noite anterior, no dia seguinte estava cansado, vou tomar o quê? Mais cafeína. Sim. E aí a adenosina não agia, chegava à noite, mas eu tô cansado e não consigo dormir. Muitas pessoas, inclusive, têm essa queixa, né? Nossa, chega o fim do dia, eu tô exausto e não durmo. Tá, mas como é que tá? Como é que tá o café? Né? Como é que tá o teu hábito do dia? Isso tudo impacta pra pessoa dormir, né? Então, impacta, vai virando um ciclo, né? Na verdade, assim, ele não dorme, daí ele precisa do café pra ficar acordado, daí é o estresse, aí não dorme de novo, aí dorme mal, e aquilo vai levando e vai indo, e a principal causa, Ju, de sonolência excessiva diurna no mundo é a privação voluntária. É a privação voluntária, as pessoas dormem menos do que elas precisariam, né? E elas aí vão consumir cafeína, vão tentar fazer coisas para tentar compensar, só que vai... Energético, cafeína, estimulantes, né? Então, muitas pessoas, eu tô tomando peguei uma medicação do meu vizinho, do meu amigo, do meu irmão, e começam a tomar porque isso fica acordado. E até a falsa ideia de que se eu ficar acordado, eu vou render mais. Pelo contrário, né, Cíntia? A pessoa que não tá dormindo bem, o desempenho cognitivo dela vai ser pior. Não interessa o que ela tomar. Pode tomar cafeína, pode tomar energético, pode tomar o que for. Não vai compensar. Tanto isso é um alerta importante, né? 30% dos acidentes de trânsito no Brasil são provocados por sonolência ao dirigir. Né? Então, isso é um alerta importante. A pessoa acha que compensa ali, ligando a música mais alta, a janela vir um ventinho, eu vou tomar um café. Não dá para esconder assim a sujeira embaixo do tapete. E vamos pensar no ambiente, Cíntia. Então tá, as pessoas aprenderam um monte de coisa, entenderam, né? Mas como é que é o ambiente ideal para dormir? A luz interfere, a temperatura, né? O peso do edredom interfere. Dá umas dicas aí pro pessoal ajustar o seu ambiente de sono. Isso é bem importante. Então, você já começa organizando, e acho que isso é um ponto importante, porque você já colocou uma meta. Então, a pessoa vai organizar o quarto, já é um grande passo para conseguir dormir melhor. O ambiente em torno de 22 graus, 23 graus, então não pode estar muito quente, porque há uma diminuição da curva da temperatura corporal, então a gente dorme mais com friozinho mesmo, por isso que eu vivo dando entrevista na época do calor. Como que a gente dorme nesse calor, né? Então, realmente atrapalha. O cobertor é uma coisa interessante, existem até alguns estudos, né, em algumas crianças com algumas síndromes, algumas características, crianças atípicas, para o uso de cobertores, né, com peso, para o toque. Então, para algumas pessoas isso pode ser interessante realmente, sem luz. Sem luz, né? Então, assim, a melatonina, ela vai ser produzida quando não tiver luz na nossa retina. E, às vezes, aquela luzinha à noite pode atrapalhar. Especialmente a luz de espectro azul, é a pior, né? Então, você pode ter uma luz de fácil acesso, precisou acordar para ir ao banheiro ou caminhar, que você ligue um pouquinho. Mas o ideal é dormir sem luz. É cultural as pessoas terem aquela luzinha, mas não é o ideal, né? Então, isso é importante. Um ambiente silencioso também. Então, às vezes, pessoas que moram em locais muito barulhentos, às vezes colocar um vidro especial, né? Ou mesmo blackout por conta da luz, como a gente estava falando. Então, a gente sabe que os dias variam, né? O comprimento do dia. Então, se o paciente tem dificuldade para dormir, acorda muito cedo. Às vezes, no verão, o dia vai amanhecer mais cedo, também ter o blackout, isso é importante. Então, acho que... E a questão alérgica, como a gente falou, isso, de novo, é um ponto muito importante, né? Então, eu sou de uma região em Curitiba, né? Mais fria, e que lá a gente tem muitos pacientes com rinite, e esses cuidados com o travesseiro, com capa no colchão, não ter muito objeto de decoração no quarto é importante. E também não dá para ter ninguém roncando do lado, né? Então também é importante a gente cuidar. E se eu não tô dormindo bem, vale a pena começar por conta uma melatonina, já que tem para vender na farmácia, Cíntia?
Não, a gente podia fazer um podcast inteiro sobre isso. Só sobre melatonina, né? Pra falar sobre melatonina. Que é natural, né? Na verdade, as doses que tomam não são doses fisiológicas, né? Isso é mentira, né? A melatonina, por definição da Academia Americana, né? A indicação dela, principalmente, são para distúrbios do ritmo. Então, quando eu preciso regular o ritmo do paciente, por exemplo, como eu falei, o paciente que tem um atraso de fase, dorme muito tarde. Ou em algumas crianças também, em algumas populações especiais, a gente já viu estudos com bons resultados. Mas ela não é um indutor, não é um hipnótico, então não deve ser usado como um suplemento, não é bala, né? Especialmente nas crianças, a gente tem um cuidado muito grande. É um hormônio, ok? A gente produz, mas a gente sabe que podem ter consequências e que sempre com orientação médica. E porque, de forma geral, a gente produz, especialmente quando a gente é jovem, a gente tem uma produção normal de melatonina. Claro que quando vai ficando mais velho diminui, mas não necessariamente a gente vai ter que usar a melatonina para poder dormir. Ou fazer uma reposição, exatamente. E os pacientes falam isso, realmente assim, eu tomei e não mudou nada, né? Para a maioria dos pacientes. Às vezes não tomando a dose certa, não toma na hora certa, então realmente precisa de uma indicação específica, né? E como a gente falou, a medicina é baseada em evidências. Eu não posso fazer aquilo que eu não tenho certeza que vai resolver para o paciente. Né? Então, nunca se automedicar. Quando a gente pensa em sono, tá com alteração, não segue a dica do teu vizinho, da tua amiga, ou não do guru da internet. Da farmácia, da blogueira. Busca uma orientação, porque talvez o que funcionou para aquela pessoa não vai funcionar para ti. E às vezes, esses medicamentos, né? Mas eu tomei a melatonina e eu dormi. Às vezes mascaram outro problema, né? E fica mais difícil depois também para você resolver. E às vezes funciona por um tempo, depois para de funcionar, né? Também. E aí, no fim, eu deixei de tratar adequadamente e passei um tempo aí tomando uma medicação que às vezes nem foi aquilo que me fez dormir. E o sono, né, nesse gancho a gente falando, tem muitos altos e baixos, como a questão do peso. Eu gosto de falar para os pacientes, não adianta você ficar tomando remédio lá e você não ir para fazer atividade física, não mudar a tua dieta, você vai ficar dependendo do remédio para sempre. Então, na verdade, a gente precisa estabelecer essa rotina, esse limite do tempo que você vai usar o medicamento. Tem que ter mudança de conscientização, né, de hábito de vida, e para o sono isso é igual, e tem altos e baixos, né, vai ter o dia que você vai se liberar daquela dieta, tem o dia que você não vai dormir bem, e tá tudo bem, vamos tentar equilibrar e deixar as coisas o mais normais possíveis. Né? É tentar dormir bem a maior parte do tempo, Exatamente. né, saber que às vezes vai ter uma festa que tu vai ir, que é uma festa importante, e tudo bem que aquela noite tu não vai dormir bem, mas não dá para ser isso todos os dias, né. Exatamente. Tem algum tipo de ruído, que as pessoas falam ruído branco, ruído marrom, tem algum estudo em relação a isso? O ventilador, barulho de chuva, que tem gente que gosta. O meu caso é o barulho do ventilador, mas tem algum estudo falando sobre isso? Na verdade, isso é meio polêmico, né? Você tem que ter cuidado com a intensidade do ruído, então, como o otorrino falando também, ou investigar, tem alguns pacientes que às vezes gostam do ruído, porque às vezes tem, por exemplo, um zumbido, e também a gente pode tentar investigar e tratar e ver a causa disso. E o ventilador nunca muito exposto, né? Lógico, para a face do paciente, porque também pode piorar outras questões nasais, alérgicas, né? Mas algumas pessoas gostam, sim, do ruído ambiente, assim, eu não vejo problema, desde que ele, né, brando e que não vá atrapalhar também o sono no meio da noite, algo assim. E a questão da posição também para dormir. Tem alguma posição que é pior, que é melhor para dormir? Tem alguma coisa que melhora até a questão da respiração do sono? Então, é bem interessante. A gente está fazendo um grande estudo populacional até lá no hospital, a gente vai ter os resultados provavelmente agora até o final do ano, mas o que a gente sabe é que a apneia, ela é predominantemente posicional na população, né? Especialmente os casos mais leves. Então, a gente estima que talvez 60% da população pode ter um tipo de apneia posicional, que é quando você fica de barriga para cima, por aquele mecanismo que eu falei da língua, né? Dessa movimentação de posteriorizar a tua língua para trás. Então, quando a gente dorme de barriga para cima, a gente tem uma tendência maior a roncar e a ter a apneia de sono. Então, se você, por questões ortopédicas, de coluna, pode dormir de lado, alternar o decúbito lateral de um lado do outro, é mais interessante para a parte respiratória do sono. Mas para isso tem que ter um travesseiro adequado, né? Para o teu ombro, aqui para o pescoço. Às vezes acomodar um travesseiro fininho no meio da perna, isso também pode ser interessante. Tanto que existe terapia posicional. Quando o paciente tem apneia exclusivamente posicional, muitas vezes a gente aplica uma terapia para que ele não fique de barriga para cima. Existem até dispositivos que dão um alerta, né? Se
ficou de barriga para cima, para o paciente mudar de posição. E de bruços, alguns pacientes gostam, mas tem que ter um cuidado com a cervical também, né? Dependendo da posição, você pode, né, machucar ou ter dor aí no dia seguinte. Então, a melhor posição para sono seria o decúbito lateral. Decúbito lateral. A dermato não gosta muito disso, porque Pois fica é. amassando o rosto da rugas. Pois é. Então, pois a gente é. tem uma polêmica aí, mas entre não dormir, se tu tem uma alteração de sono... Ah, e também, se não dormir, tem estudo mostrando que também piora a saúde da pele, e também ficar com uma hipóxia, ficar com baixa oxigenação também não vai ser bom, né? Então, a gente tem que tentar equilibrar. Equilibrar, com certeza. Então, eu queria te agradecer, né, A gente poderia falar horas aqui, inclusive, olha, já estamos mais de 1 hora aqui conversando. Inteligentíssima, fantástica, assim, senti o prazer de te conhecer pessoalmente. E uma honra, inclusive, sei que tu é super ocupada com o teu tempo. Muito obrigada por todo o conhecimento que tu compartilhou. Espero que eu não tenha atrapalhado muito a entrevistada hoje. Não me xinguem no YouTube que eu tô atrapalhando a entrevistada. Acho que eu me comportei direitinho hoje, até porque ela deu uma aula, né? Nem tive o que eu falar aqui. Muito obrigada, um prazer. E espero que a gente tenha mais assuntos. Se vocês quiserem uma segunda parte, falar mais sobre sono, comenta aí que de repente eu convido a Cíntia. Vai que ela tem um tempinho eu vir a Floripa de novo. Obrigada, Ju. Eu que agradeço. Foi uma honra para mim estar aqui, poder alertar a população sobre os problemas de sono. Adorei nosso bate-papo. Muito obrigada.